prazer poder estar novamente aqui falando da palavra de Deus, trazendo um recado de Deus para o seu coração. Hoje vamos falar de Jesus Cristo e da sua morte. Qual o propósito da morte de Cristo? Falar de morte não é algo agradável e normalmente a morte envolve, sim, dor, sofrimento. Lembro de alguns anos, muitos anos atrás, ainda no século XX, quando em Brasília, um sargento estava andando com a sua família no zoológico de Brasília, recém-inaugurado, estava com seus filhos, andando por ali e ouviu gritos, gritos e mais gritos, vindos de um fosso onde ficavam animais chamados ariranhas. Ariranhas são animais típicos do Brasil, da região amazônica, e são animais que são carnívoros, como se fosse uma foca, um animal semelhante a uma foca. E essas ariranhas estavam alvoroçadas porque uma criança que estava ali com um grupo de escola, as suas professoras e as crianças estavam ali, uma das crianças se soltou do grupo e de forma inadvertida, caiu no fosso das ariranhas. E as ariranhas, ao ouvirem o barulho da água, ao sentirem a água mexendo, foram em direção à criança, pensando que era a hora do alimento. Você imagina o desespero daquelas professoras, das pessoas que estavam vendo aquela cena. As ariranhas foram em direção à criança e começaram a morder a criança. O sargento Hollenbach não pensou duas vezes, estava com a sua esposa, estava com seus filhos, mas o sentimento de amor ao próximo, o dever, falou mais alto. E ele correu em direção ao fosso, sem nenhum equipamento de segurança, pulou dentro do fosso e começou com seu corpo a proteger a criança até que alguém do zoológico chegasse para resgatá-los. Foram minutos de desespero, minutos de muita dor, até que enfim conseguiram tirar a criança e o sargento protegendo a criança, depois conseguiram puxar o sargento. A criança saiu com algumas mordidas, mas saiu bem. Mas o sargento, que entrou na frente entre a criança e as ariranhas, saiu muito machucado. E dias depois, ele perdeu a vida no hospital. Não resistiu àquele ato de bravura e coragem para salvar uma criança. O sargento hoje, inclusive, o nome dele é o nome do zoológico de Brasília. Um homem que deu a vida para salvar uma criança. E todos que sabem dessa história, tomam conhecimento, se admiram daquele ato de bravura, de coragem, alguém morrer para salvar outro. Mas em escala muito maior, foi o que Jesus Cristo fez por nós. Ele deu a própria vida para salvar mas mais do que milhares de crianças, milhares de pessoas. Ele morreu na cruz para te salvar, para me salvar. O texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, fala do propósito. Para que Cristo morreu na cruz? Se você tiver a sua Bíblia, eu convido você a abri-la na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 15. Esse trecho dessa carta que Paulo escreveu para os Coríntios trata dos propósitos da morte de Cristo e analisa a morte de Cristo. E é importante a gente entender esses elementos que estão envolvidos na morte de Cristo. Diz assim em 2 Coríntios 5, 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Lerei novamente. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Cristo morreu na cruz. E as verdades ditas acerca da morte de Cristo na cruz aqui nesse texto são tremendas. Primeira verdade diz, e Cristo e ele morreu por todos. Algumas pessoas que pensam que Cristo morreu na cruz por algumas pessoas somente. Talvez Cristo teria morrido na cruz pelas pessoas mais santas, pelas pessoas merecedoras da morte de Cristo na cruz. Mas o fato é que Cristo morreu na cruz por cada ser humano. Morreu por você, morreu por mim.
É isso que diz lá João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo amou o mundo. Cristo amou todas as pessoas. A palavra mundo, lá em João 3,16, é cosmos. Cristo amou toda a criação. E por isso que foi até a morte e morte de cruz, para salvar essa criação. Cristo morreu por todos. Você se apropriou dessa verdade, que Cristo morreu por você? Eu, durante, no mínimo, 18 anos da minha vida, eu ouvia isso na igreja, eu ouvia isso das pessoas falando que Cristo morreu por mim, mas isso era pouco significativo para mim, era quase que um dogma que a igreja pregava. Agora eu imagino aquela criancinha ali dentro do fosso da ariranha. Essa criança hoje é um homem, um adulto. Quando falam do sargento Hollenbach, ela sabe que o sargento Hollenbach morreu por ela. Eu imagino esse adulto hoje, quando era criança, lá no fosso, ele precisava de um salvador. Ele reconhecia que se alguém não fizesse algo por ele, ele morreria. E Cristo morreu por todos. Mas nem todos reconhecem que precisam de um salvador. Você reconhece? Eu só aos 18 anos, eu era um militar, estava no exército, quando alguém me apresentou esse aspecto significativo, importantíssimo, essencial da obra de Cristo. Que Cristo veio para salvar um pecador. E só quando eu descobri, quando eu abri meus olhos e percebi, eu sou um pecador, é que eu aceitei Jesus como meu Salvador. E esse abrir dos meus olhos, da minha mente, não foi obra minha, não porque eu fui mais inteligente, não, porque eu fui tocado pelo Espírito Santo de Deus. E em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração, se você ainda não tomou essa decisão, de reconhecer esse pecador, pecadora, e reconhecer que precisa de um Salvador, porque Cristo morreu por todos. E o texto continua dizendo, para que os que vivem não vivam só para si mesmos. Cristo morreu por todos, mas percebam que o texto diz, para que os que vivem. Quem são esses que vivem? Vivem aqueles que aceitam Jesus como Salvador. A Bíblia diz que Cristo nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Crer em Cristo é ter nova vida. Crer em Cristo é ser livre de verdade. Se, pois, o Filho vos libertar, diz a palavra de Deus, verdadeiramente sereis livres. E se você crê em Cristo, a vida de Deus entra em você. Foi isso que aconteceu comigo com 18 anos. Eu comecei a viver de verdade. Na realidade, como diz lá no Evangelho de João, eu nasci de novo. Eu me tornei nova criatura. Eu comecei a viver de verdade. E você pode fazer isso agora. Independente da sua idade, você pode ser uma criança, pode ser um jovem como era, pode ser já um adulto como eu, pode ser uma pessoa já idosa. Você pode dizer, Cristo, eu preciso de Ti como meu Salvador. Eu preciso que o Senhor me salve. Abra seu coração para Jesus, não precisa nada de muito especial. Precisa apenas de você deixar que a voz do Espírito Santo, que está falando agora ao seu coração, ela fale tão alto que você reconheça, eu sou pecador, Jesus vem ser meu Salvador. E se você fizer isso, você vai começar a viver. E o texto diz o seguinte, que Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Essa é a evidência da nova vida em Cristo. Que aquele que aceita a Cristo não vai viver mais para si mesmo. Porque quem não tem a Cristo vive para si. Mas se você tem a Cristo, se você tem a vida de Cristo, e esse é um grande propósito da morte dele por você na cruz, você não vai viver mais para si mesmo, vai viver para Ele. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqueles que aceitam a morte de Cristo na cruz, vivem e passam a viver não mais para si mesmos, passam a viver para Cristo. Disse Jesus, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você quer seguir a Cristo? Negue-se a si mesmo.
Diga não aos seus desejos, diga não ao seu egoísmo e diga sim a Jesus Cristo. Passe os seus fardos que são pesados, eu sei. Passe as suas dores que são grandes e deixe que Cristo carregue. Aceite o fardo de Jesus que é leve. Ele veio e morreu na cruz para você, para que aceitando a morte dele na cruz, você pare de viver para si mesmo, mas viva para Ele e por Ele. Outro dia, minha esposa viu uma entrevista na televisão muito interessante, uma senhora de mais de 100 anos, 105 anos, e entrevistada, foi questionada qual a razão da longevidade. E ela respondeu, fazer bem para os outros. Essa senhora tem razão. Quando a gente vive para fazer bem para os outros, a gente vive mais e vive melhor. E foi para isso que Cristo morreu na cruz, para fazer uma geração de homens e mulheres que vivam para amar o próximo, para dar a sua vida por outrem. Porque Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso que Paulo disse que para mim, disse Paulo, o viver é Cristo. Se eu morrer, vai ser lucro. Porque Paulo entendia que a razão da sua existência era Jesus Cristo. Qual que é a sua razão de existir? Qual que é a sua profissão? Muitos são cinegrafistas, como os que estão comigo aqui agora. Muitos são pastores, como eu. Muitos são professores, são motoristas de ônibus, são empresários, engenheiros, médicos. Mas esse não é o propósito nas nossas vidas. O propósito da vida daquele que aceitou Jesus Cristo é viver para Cristo e usar sua profissão para glorificar o nome do Senhor Jesus. Há muitos séculos atrás houve um avivamento na Europa, na região da Morávia, e o chamado Conde de Zinzendorf passou por um avivamento e toda a sua comunidade viveu esse avivamento junto com o Conde de Zinzendorf. Foi uma coisa sobrenatural. A comunidade de Herhurt, jovens e mais jovens, tocados pelo Espírito Santo, iam para lá para receberem a palavra de Deus e serem cheios do Espírito Santo. Mas esse enchimento do Espírito Santo implicou em renúncia, em abnegação, em entrega. E 2 desses jovens ficaram sabendo que aqui na América, mais precisamente ali na região do Caribe, haviam fazendas escravocratas. Africanos e africanas eram trazidos da África e ali eram escravizados, sem ouvirem do Evangelho. E esses jovens quiseram ser missionários para evangelizar esses escravos. Escreveram cartas para os senhores de escravos pedindo, nós queremos ser capelães aí, queremos evangelizar, falar do amor de Deus para os escravos. E os senhores de escravos não aceitaram. Falaram, não queremos padres nem pastores aqui. E os jovens mandaram carta e perguntaram, vocês aceitam escravos? E a resposta foi, claro, escravos sempre aceitamos. E 2 dos jovens morávios se entregaram como escravos e partiram da Europa para o Caribe. E ao partir, já no porto, eles despedindo das suas famílias, eles disseram que o Cordeiro de Deus receba a recompensa do seu sacrifício através de mim, através da minha vida. Que essa seja a nossa oração. Que o Cordeiro que morreu por nós na cruz do Calvário receba a recompensa do sacrifício dele através da minha vida. Que ele te abençoe, que ele te guarde. Se você precisar de uma oração, vai aparecer aí na tela um telefone. E você pode ligar pedindo uma oração, pedindo uma ajuda. Que Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz e tirou o pecado do mundo, te conforte, te console e encha a sua vida. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.